Diz aqui em Romanos 8. Se você achou Romanos 8, diga amém. Diz assim, no versículo 28. Em nome do Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Salmo 139 diz assim. Tenho estudado esse Salmo 139, muita coisa preciosa no Salmo 139. Olha que diz assim. Versículo 12. Até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste. Tem alguém que tem outra versão? Teceste, que outra palavra está escrito? Meu Deus, que palavra, entremeteste. Para quem não sabe, essa palavra tecer é o ato de pegar linhas e tricotar. Quem sabe o que é tricotar? As mulheres sabem tricotar, tudo bom. Então é tricotar. Deus te tricotou. Graças te dou. Peraí, 13. Pois tu me formaste no meu interior, o meu interior, tu me teceste, tu me tricotaste lá no seio da minha mãe, dentro da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, coisa espantosa, tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a tua alma e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma o sabe muito bem. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Feche seus olhos. Pai, te adoramos, te exaltamos. Dá retorno nessa caixa para o teclado, fazendo favor. Adore ao Senhor. Levante essa caixa aqui para mim, vira lá para mim, para o público. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor, nós oramos e cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, e cremos que o Senhor já está neste lugar, e cremos que o teu Espírito já está se movendo e se manifestando para a glória do teu nome. Abre o nosso entendimento, porque a tua palavra revelada ao meu coração, nunca a poderei transmitir como ela é, se não for pelo teu Espírito. Nós pedimos a tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Alguns que me conhecem, já me viam alguns meses atrás. Até as pessoas me encontram na rua e me dizem: nossa, o que aconteceu? É você mesmo. Porque de fato em 3 meses perdi 21 quilos. Vocês sabem disso, me acompanharam. Tudo começou com uma semana de jejum, depois mais outra semana de jejum completo, e uma reeducação direcionada pelo Espírito para não mais comer ou me alimentar como eu estava me alimentando. Isso me trouxe uma saúde plena, uma saúde plena, uma saúde até emocional, e tenho que melhorar muito mais nisso, saúde emocional e principalmente fisicamente. Queridos, é incrível como a gente está sujeito a doenças por uma má alimentação, por comer coisas químicas e malignas. É incrível como estou bem, como durmo bem, como acordo bem, como me deito bem, como tenho disposição, como tenho alegria, como me amo mais.
me amo, gosto mais de mim, sabia? Você passa a gostar mais de você. Não é ego, mas é autoestima. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Tem gente que não se ama. Como me disciplinei, agora estou entrando em outra disciplina. Entrei na disciplina da santidade, aí entrei na disciplina da alimentação, agora estou entrando numa terceira disciplina, numa gestão financeira disciplinada, e está me dando resultado. E em tudo eu estou vendo a mão do Senhor operar de uma forma espantosa. Louva a Deus por isso, porque para isso precisa de muita determinação. E nesse período, logicamente voltando a fazer exercício, uma coisa que não fazia, foi me aconselhado a consumir colágeno. Quem já ouviu falar de colágeno? Colágeno. E como sempre gosto de estudar e investigar tudo, descobri que o colágeno é uma proteína fundamental. Porque emagreci, imagina, 21 quilos perdidos. 21 quilos é praticamente 21 quilos, meu Deus do céu, são 2 daqueles sacos de açúcar de 10 quilos, 2 sacos, mais 1 quilo ainda. E começou a sobrar um pouco, não é muita coisa, mas sobrou um pouco de pele, de pelanca. E me falaram, você tem que consumir colágeno e fazer exercício. O médico que é aluno lá na El Shaddai, é um médico, ele foi me acompanhando e me disse, apóstolo, você vai ter que fazer exercício, vai ter que levantar peso, porque eu estou prevendo, pela tua estrutura física, que pelo fato de ter emagrecido, você vai começar a se recolher, vai começar a andar encurvado. Então, comece a esticar os ombros para trás, comece a estufar o peito, comece a fazer isso aqui, esse tipo de exercício, faz aqui. Colágeno, entre tantas coisas que ele está me indicando, agora me pediu uma bateria de exame. Colágeno, e eu falei, para quê? Investiga, você vai ver. E descobri que colágeno é uma proteína muito importante. E a proteína é uma das proteínas que nos estruturaram e fez com que a gente fosse formado na nossa estrutura, principalmente na nossa pele. Quem sabe qual é o maior órgão que nós temos? A pele, não é o coração, não é os pulmões, não é o fígado, é a pele, é o maior órgão que nós temos. Ele é um órgão que traz toda a estrutura de organizacional para conter tanto os músculos, tanto os ossos, como todos os demais órgãos dentro. Incrível, por incrível que pareça, se nós não tivéssemos pele, nós seríamos afetados por milhares e milhares de doenças. E o colágeno é quem formatou todos os tecidos, é coisa importantíssima isso aqui. E nessa investigação, vocês sabem que eu gosto de números, e eu sempre ensinei que o número 3 é o número da unicidade. E o número da unicidade é o número 3 porque traz a essência do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que em hebraico a palavra Deus é El, Natanael, dom de Deus. Dani é juiz, El é Deus, Daniel é Deus é meu juiz. Rafa é cura, El é Deus. Rafa é Deus, é minha cura. Deus é El. Aleph e Lamed. Aleph é força, Lamed significa estar com autoridade, a força da autoridade, a força que tem o poder. Isso é El. E El, Ohim, tudo que tem Ohim é plural. Por exemplo, Abba é pai, Abahim, pais, mulher, mãe. Qualquer palavra que possa acrescentar a palavra Ohim significa pluralidade. Qualquer coisa. Então, El é Deus, Ohim, então fica deuses, pluralidade. Por que deuses? Não é que são vários deuses, mas El Ohim significa Elohim, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. 3 numa só essência, mas são 3 pessoas. Por isso diz, façamos ao homem a nossa imagem. Não diz a minha imagem, mas a nossa imagem e nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem dá glória a Deus por essa trindade? Eu sempre explico que o tempo é triuno, passado, presente e futuro. O dia, manhã, tarde e noite. A família, a triunicidade, pai, mãe, filhos. A célula, membrana, citoplasma, núcleo. Tanta coisa que eu explico em relação ao átomo, prótons, nêutrons, elétrons, 3 partes. E descobri mais uma coisa, que
que a derme também é dividida, a pele é dividida em 3 partes: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é aquilo visível, aquilo que você toca, a parte sensorial. Toque na pessoa do lado assim, não no rosto, toque na mão assim, ela vai sentir o calor, lógico, se é de confiança. A epiderme está sentindo, é a parte sensorial, tudo é sentido, né? Quando a pessoa amada te dá a mão, você diz: Jesus amado. Então a epiderme está sentindo o toque, está sentindo a sensação. Mas dentro da epiderme está a derme, da onde nascem os cabelos, da onde nascem os pelos, da onde nascem toda a estrutura das raízes. E mais fundo está a hipoderme, onde está a gordura que se acumula, que nos faz crescer para os lados. Lá embaixo temos uma terceira camada chamada gordura. Nós somos divididos na nossa estrutura fronteiriça, que é a nossa pele, por 3 camadas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até nisso, porque já somos subdivididos em espírito, alma e corpo, cabeça, tronco e membro. 3 partes, a célula, como falei, todas as partes são em 3. Isso é a essência do nosso Deus. E olha só, e nessa estrutura proteínica ou proteica que se pode analisar biologicamente, o colágeno tem posso dizer assim, filamentos, 3 filamentos que são fundamentais, que se entretecem. E a ciência, preste atenção, a ciência diz que o chamou de polipeptídeos, que são 3 fibras que o colágeno tem. E essas 3 fibras não se explica como. Elas trabalham desde que há uma fecundação de um espermatozoide com um óvulo, onde há fecundação. Diz que o colágeno e essas 3 fibras, são 3 fibras que trabalham na estrutura molecular da proteína chamada colágeno. Essas 3 são as que se encarregam de tecer, começam a tecer. É como se 2 agulhas começassem a pegar essa essência e começam a se entrelaçar. E essas proteínas vão, vêm, e elas têm um código sobrenatural. E a ciência não sabe explicar como essa proteína tem um comando e não sabe de onde vem esse comando. E esse comando começa a desenvolver no feto um braço. Elas testem, essas 3 testem, vão tecendo. Essas 3 moléculas vão se desenvolvendo e vão formando um braço, vão formando a pele, vão formando dedos, vão tecendo. Daqui a pouco vão tecendo membros, aparece uma perninha, um dedo, vai tecendo, vão se tecendo, vão tricotando. Deus vai tricotando e vai fazendo algo sobrenatural. E dentro de você diz que o coração, não se sabe como esses tecidos vão se formatando e vão tecendo e vão formando um coração. Diz que não há explicação no DNA para que haja uma explicação nesse código que vai formatar o coração. Quem sabe o que é impressora 3D? Ela precisa de um comando, de um código, de um software. Quem já ouviu falar de software? O software é o comando da inteligência do computador. Ou seja, se aperta, quem tem impressora digital ou em casa sabe, para imprimir qualquer coisa tem que haver um comando. Esse é o software, ou seja, esse comando da inteligência do cérebro, um código. Só que agora inventaram impressora 3D. Você pode fazer um aparelho, você pode fazer um ser humano. Lógico, vai precisar de uma matéria específica para fazê-lo. E ela vai fazendo, ela tem um código, esse software tem um código que vai formatando, vai fazendo. E daqui a pouco aparece uma figura, aparece um formato, aparece aquilo que você digitou, você escolheu ali. Até esse ponto o homem já chegou a se desenvolver. Mas uma coisa falta para esse software de um computador ou de uma sistêmica de computação que vai gerar uma impressão 3D. Falta uma essência chamada vida. Podem fabricar o que querem, mas falta algo sobrenatural. Mas olha, dentro de nós existe esse software, ou seja, passa-se essa codificação, e quando há
fusão do óvulo e do espermatozoide, se forma o zigoto, e o zigoto automaticamente começa a fabricar. Com 21 dias, 3 semanas, diga comigo, 3 semanas, 3 semaninhas, já está formatado o coração. E se você microscopicamente observar o zigoto, você vai se escutar assim, até 120, 140 batidas por minuto. Já o coraçãozinho está batendo, aos pouquinhos vai crescendo e vai batendo mais devagar. Com uma coisinha desse tamanho já tem coraçãozinho. Já pensou? A primeira coisa que se forma nesse software, no código, é os tecidos do coração. O coração, a primeira coisa que se formata é o coração. É por isso que o coração é o centro do homem. O coração é a excelência. É por isso que a palavra do Senhor diz: filho meu, dá-me hoje o teu coração, porque dele emana a vida. Ali está a excelência do viver, a graça, a virtude do Senhor. Daqui a pouco vão se formando os pulmões. A ciência não sabe como se explica. Os tecidos vão se tecendo, vão se ramificando e vão formando um pulmão. Por que o pulmão não se confunde com o coração? Por que o coração se confunde com o fígado? Porque é um comando. Há um comando para tudo isso. Tem um hardware. Quem já ouviu falar em hardware? Que seria a estrutura em si do computador. Com o software faz toda aquela mecânica e funciona a estrutura computacional. É assim, mas de uma forma sobrenatural. Mas o que acontece? Quando alguém é formatado no ventre da mãe, há um segredo sobrenatural, repito, que a ciência não explica. Mas há uma palavra que me chamou a atenção. Nós estávamos tratando na aula de ética cristã lá em São Paulo a questão do aborto, e encontrei esta palavra aqui estudando, a palavra Chaim. Coloca para mim essa palavra, Jonatas, está aí no computador. Chaim, olha aí, esse CH não se pronuncia Chaim, se pronuncia arrastando, Chaim. Chaim. Já tenho estudado hebraico, mas dou glórias a Deus, porque essa quinta-feira à tarde começam minhas aulas oficiais de hebraico. Em nome do Senhor, já oficialmente um mestre que fala grego, hebraico, alemão, francês, inglês, espanhol e português e baiano. Ele, como que chama ele? Maurício Bezerra. Estávamos no show e nos disse: vamos ali na livraria. Entramos na livraria Saraiva e disse: esse livro aí fui eu que traduzi esse livro. Eu falei: é verdade. E pegou, abriu, Maurício Bezerra. Fiquei lá, até comprei o livro. Esse livro foi eu que traduzi, esse livro foi eu que traduzi. A Thomas Nelson contratou ele para traduzir. Eu falei: o senhor dá aula? Essa palavra Chaim, diga comigo, Chaim, se lê de lá para cá. Essa primeira letra daqui é o Het, diga comigo, Het. Aí tem duas curvinhas, seriam Yod, Mem. Se lê Chaim. Só que há uma significância mais profunda nessa palavra. Olha só, esse Het aqui, essa primeira letra de K, Het, sabe o que significa? O que é Het, na verdade? Quando você diz Het, está falando uma letra. Mas essa palavra também significa algo mais precioso. Preste atenção. Hoje vai ser um tanto explicativa a palavra, mas preste atenção. Esse Het, sabe o que é? É a tenda. A lona da tenda é Het. Quando alguém tem uma tenda, tem uma lona, Het. Só que a palavra Het, sabe o que significa? Significa divisão da minha privacidade. Quem tem privacidade em casa? Quem gosta de ter privacidade em casa? Tem gente casada aqui? Não, gente bem casada. Tem gente que nem levanta a mão, porque só Jesus. Mas olha, está bem casado? Quem está bem casado dá glória a Deus. Quem está bem casado grita aleluia. Quem está bem casado vive em festa. Vem vendaval, vem luta sim, mas a festa continua em nome de Jesus. Então, o casal, ele precisa uma hora de privacidade. Amém ou não? Sim ou não? Privacidade. Para isso tem que ter uma tenda, tem que ter algo que nos cubra a privacidade. Hoje em dia o quarto fecha-se a porta, enfim. Outra coisa, quem alguma vez discute problemas de casa dentro de casa e fecha a porta porque é problema de casa? Todo mundo. Então, essa Het
é questão de intimidade. É quando se fecha a tenda para a privacidade. Quando se fecha a tenda para quê? Para que a família tenha a sua privacidade. A divisão do mundo de fora com o mundo de dentro de casa. Aqui todo mundo vai lá fora, o problema é lá fora. Aqui é casa, aqui é dentro, aqui é casa. Eu amo as pessoas que amam casa. Eu amo as pessoas, eu amo pessoas que têm a cultura de casa. E Deus ama e ensina isso. Eu amo as pessoas que amam a cultura de casa. Eu amo as pessoas que têm a cultura de Deus, da palavra, que amam a cultura de casa. Eu creio que aqui há cristãos que amam a cultura de casa, que amam a cultura de família, que amam a cultura de exaltar e cultuar o que é privado dentro de casa. Isso é algo muito importante. Há poucos dias eu falava para os casais: quando haja essa intimidade, você tem que se isolar. Não adianta colocar a criança para dormir do teu lado e você está nessa intimidade, porque a subconsciência, a glândula pineal, ela está acordada. E a criança escuta, mas está dormindo, mas a sua subconsciência grava. Inclusive a glândula pineal, ela percebe quando há luz. Por isso você deve dormir para ter saúde com a luz apagada. Você nem deve enxergar a sua palma da mão, porque está comprovado que pessoas que dormem com a luz acesa não dormem bem, não descansam, porque a pineal fica acordada e ela acusa pela derme que a luz está acesa. Igualmente, o casal pode estar numa intimidade, numa relação sexual íntima, e diz, a criança está dormindo, está no mesmo quarto, até às vezes na mesma cama, Deus o livre e guarde, mas a criança está sentindo. Depois há perturbações de distúrbios sexuais e até compulsões numa criança, e o pai e a mãe não sabem porquê. Crianças pequenas que estão fazendo coisas erradas, adiantadas demais. Por quê? Porque já a sua subconsciência está atingida por ação sexual e ninguém sabe como. Como? Porque não há privacidade. É por isso que a tenda tem que ser em privado. Essa é a palavra het, intimidade, algo secreto. Algo secreto, algo que não precisa vazar para fora, algo que tem que estar em família. Amém? Amém ou não? Nós somos uma grande família, e essa família deve se preservar, essa família deve se guardar. Somos irmãos e somos em Cristo. Só que Yod é uma letra, essa aí, esse ganchinho aí. Yod, duas letras chamadas Yod. Porque a palavra Yod significa, quem lembra? Mão. Ou seja, vamos traduzir: tenda, ou privacidade, ou unção do oculto. Mão. E a última é Mem. Diga comigo, Mem. Mem, sabe o que significa? Literalmente significa água, mas também significa algo que liga. Por exemplo, a palavra mãe é Ima. Ima é Aleph e Mem. Aleph é servo, ou serva, ou força, serva. E Mem significa ligação. Mãe significa, em hebraico, a força que liga. A força que liga. Pai é Abba, Aleph e Bet. Ou seja, é servo da casa. Bota ele para lavar a louça, porque ele é o servo da casa. Pai é o servo que trabalha na casa, o que sustenta a casa, em nome do Senhor. E por último, Ben é filho. Benjamim, filho da minha destra. Ben, diga comigo, Ben é filho. Filho é Bet, que significa casa, e Num, Ben com N, Num significa semente que multiplica. Ben significa filho, ou aquele que multiplica a casa, a semente que vai multiplicar a casa. Teu filho vai multiplicar a tua casa. Tudo aquilo que há dentro da tua casa, teus filhos vão multiplicar. Tomara que multipliquem coisa boa em nome do Senhor. Olha só que interessante. Então temos a palavra Het, Yod, He. O que significa essa palavra? Chaim significa vida. Diga comigo, vida. A palavra Chaim significa vida. Mas o que significa na gematria, na significância profunda das letras? Significa a intimidade de Deus, suas mãos que conectam, água que liga, que conecta. Ou seja, a palavra Chaim significa a sua essência íntima, privada, com suas mãos a multiplica. Multiplicação, ou conexão, ou ligação. Então preste atenção. Quando
um óvulo vai para o espermatozoide, ele vai para o óvulo e a fecundação. Automaticamente, quando há fecundação, o que acontece? A essência do segredo de Deus, com suas mãos, se conecta para um útero. E se há fecundação, a essência da vida de Deus, com suas mãos, começa a operar nesse zigoto e se transfere a conexão divina ao zigoto. E o zigoto fecundado, o óvulo fecundado, passa a receber conexão de Deus para o óvulo. Dentro do útero, conexão divina para o zigoto. Quem está me entendendo? Preste atenção. Em grego temos duas palavras para a vida. A primeira é bios e a segunda é zoe. Diga comigo, bios e zoe. Por que é uma diferença? Porque é totalmente diferente do português. A riqueza do grego e do hebraico é totalmente diferente. Se nós quiséssemos entender a palavra do Senhor como ela é, nós teríamos que aprender grego e no mínimo um pouco de hebraico para poder entender a palavra do Senhor. Esse vai ser meu intuito nesse ano, em nome do Senhor. Preste atenção. Quando nós falamos de vida, qualquer pessoa diz vida. Se a pessoa tem vida, vida, normal. Mas quando se diz em grego vida, está se falando em primeiro lugar bios. Bios significa toda a minha estrutura legal e vivência biologicamente. Há um comando bios para esse zigoto. Automaticamente o software que vai formatar o óvulo já tem o comando da lei do bios de Deus. Só que quando o espermatozoide anda por um bios, sequência natural da natureza de Deus, que ela foi criada por Ele, e vai indo, quando fecunda, quando há fecundação já não é mais bios, já é zoe, porque Deus se conecta ao zigoto. Deus está se conectando. É por isso que no Salmo 139 diz: ei, graças te dou, porque de uma maneira terrível eu fui formado, tu me teceste no ventre da minha mãe. Querido, os cientistas agora estão descobrindo com microscópio sofisticado, e toda a engenharia genética está descobrindo a estrutura molecular do colágeno, que tece três lipídios que estão formatando tudo, estão tecendo tudo, estão se entrelaçando. E se você vê microscopicamente um tecido, você vai ver todos os tecidos entrelaçados. Quem fez isso? Ao ponto de tricotar um coração, ao ponto de tricotar um fígado, ao ponto de tricotar um braço, ao ponto de tricotar um corpo inteiro e toda a sua estrutura. Já o salmista não tinha microscópio, não tinha engenharia genética, mas ele já tinha revelação. E essa revelação é que Deus, dentro do útero da tua mãe já estava tecendo você, já estava formatando você, já tinha planos de bênção para a sua vida, já tinha glória, unção, e todos os seus dias já estavam escritos no teu livro. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Preste atenção. A palavra Haim significa o segredo de Deus, que conecta suas mãos. E o de Deus que conecta suas mãos e vai ao útero para ligar. Ou seja, Haim, sabe o que significa para os judeus? Também significa ligar. Alguém desliga as luzes, por favor. Desliga todas as luzes. Isso, me ajuda aí. Isso, ó. Desliga tudo isso, deixa aí. Quando eu te pedir, você vai ligar. Alguém ajuda ele. Todos os interruptores, todos, de uma vez só. Olha só, está tudo escuro. Diz: as trevas, ainda que havia trevas, tu não me encobriste. Ou seja, as trevas não me encobriram, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. São a mesma coisa. E sabe o que acontece? Na escuridão, um espermatozoide vai ao encontro do óvulo. E quando o espermatozoide está chegando perto do óvulo,
Os judeus dizem que Deus fica de pé, o grande El Shaddai fica de pé. E ele levanta as mãos. E da essência do seu segredo, se há fecundação, liga todas as luzes. 1, 2, 3. Ele conecta, liga tudo. A luz. E automaticamente essa criança nasce e se desenvolve para a luz. Apaga tudo de novo. Alguém ajude ele, por favor, lá. Alguém que saiba. Me ajude aí, em nome de Jesus. Presta atenção, ó. O espermatozoide está indo para o óvulo. E não há fecundação. Deus se levanta as mãos para se conectar ao útero. Diz, diz, não houve fecundação. Deixa desligado, descansa um pouco. Alguém me pergunta, evitar filhos é plano de Deus? Eu digo não. Evitar filhos não é plano de Deus. Quero ser categórico aqui hoje. Vocês vão me entender. Qual é o plano de Deus? É que nasçam filhos. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe. Eu sei que eu não sei de nada, mas Deus sabe. Quando se evita um filho, o iod, olhe para mim, não durma, de Deus se levanta para tocar no útero. E quando não há fecundação, ou alguém evita um filho, as mãos, o judeu ensina isso, diz que se recolhem, porque alguém evitou um filho. Ah, quer dizer que todo ano eu vou ter que ter um filho? Calma lá. Calma lá. Estou falando que é vontade peremptória e única na essência de Deus. Deus queria que cada óvulo teu fosse fecundado. Posso sair daqui apedrejado hoje aqui, mas vou falar de novo. Deus queria que todos os óvulos fossem fecundados. É lógico que não vai acontecer. Primeiro, por que optamos por não ter filhos? E há tantas maneiras de evitar um filho. Há muitas maneiras. Primeira coisa que eu digo, por que se evita um filho? Primeiro, pela incredulidade do homem. Porque criar um filho é difícil. 2, o sangue de Jesus tem poder. Pela incredulidade do homem e da mulher e pela acomodação. Aí vem o egocentrismo, aí as estrias, e isso aqui, e não sei o que. Quando a pessoa pensa em si, ela nunca vai ter um filho. As pessoas têm que se descentralizar para entrar no mistério do que é gerar um filho. É muito sério que eu vou falar hoje aqui. Talvez muitos não vão gostar, mas eu preciso falar, porque isso é a essência do Senhor. E eu vou falar bem claro, já que estamos falando em família. Deve-se tomar muito cuidado. Muito cuidado quando um casal diz, vamos evitar os filhos e acabou. Não, para isso tem que orar. Tem que se orar muito, para que o Senhor te dirija qual é a metodologia de controle da natalidade que você vai usufruir. Porque tem gente, por exemplo, usando DIU e usa de uma forma irresponsável, e isso pode estar desagradando ao Senhor. Alguém talvez pode estar tomando pílulas, e eu lhe digo categoricamente, quem toma pílula está tomando veneno, porque na mesma lista de narcóticos, do cigarro e do veneno e de químicas que são jogadas para muita coisa ruim, inclusive agrotóxicos, está a lista da química da pílula. As mulheres que tomam pílula vão viver muito menos e vão ter sérias doenças quando chegar na menopausa. Lamento dizer, veneno terrível. Inventaram o preservativo, conhecido como camisinha. Sim, pode se usar, mas com que intuito? Para evitar a criança. Ore ao Senhor. Eu não vou me meter na sua vida, porque você sabe se você usa a pílula, se você usa a DIU, mas ore ao Senhor e peça a direção do Senhor. Que tipo de processo vai ter? Tem a tabelinha, né?
tem a tabelinha, e muitos têm disciplina na tabelinha, porque a mulher fica fértil somente alguns dias, não fica fértil os 30 dias do mês, ela fica somente fértil 3, 4, 5 dias, e se nessa hora houver avivamento, haverá fecundação. Então tem gente que nesses dias não vamos chegar perto um do outro, porque é perigoso. Nos outros dias fica tranquilo. Só que tem gente que desordeiro, perde a tabelinha. Que dia que hoje? Vem para cá e acabou e não está sabendo de mais nada. Quando já vê, já está no avivamento, né, pastor? E quando vê, a mulher já está grávida. Como aconteceu? Como aconteceu? Você vai perguntar para mim? Mas tu não tinha essa tabela? Que tabela? Não era você o gestor que tinha a tabela? Eu não estou sabendo de nada. Fala aí, Leandro. O que fazer então, pastor Inácio? Fica complicado o negócio. Então o homem sempre com suas argumentações, suas limitações, sempre vai tentar dar um jeito para prevenir-se de que venha um filho. Vou repetir: a ideia mesquinha, o mover secular do pós-modernismo, modernismo e pós-modernismo, fez com que os homens ficassem céticos demais e não tem fé. Eu fui criado numa família de muitos filhos e muitos irmãos. Está aqui minha mãe, que cuidou de 8 filhos do meu pai, e mais 8 dela mesma com meu pai. Toda aquela penca de filhos, como qualquer um poderia falar, mas graças a Deus estamos todos louvando, adorando e exaltando ao Senhor. Estamos felizes. Agora depende o que há no teu coração. O que há no teu coração. Você é mesquinho? Você é mesquinho? Isso pode te privar de muita coisa. Você só pensa, e os dilemas da tua vida são só teus problemas. Porque tem gente que acha que sua dinâmica de problemas e preocupações só está concentrada nele. Querido, olha para mim. Pode acender a luz daqui. Só daqui. Vai assim. Minha mãe mandou. Aí, pronto. Olha só. Quando eu tenho problemas, eu vou lhe falar uma coisa. Quando eu tenho problemas, sabe quais são os problemas que eu tenho? Fora do meu contexto. Eu não tenho problemas. E vou lhe falar uma coisa. Quando eu estou preocupado com alguma coisa, não se refere a mim. Faz anos, vou lhe falar algo sério. Faz anos, que eu não sei o que é me descabelar com um problema meu. Não sei. Porque, meu, se tem roupa, amém. Se não tem roupa, amém. Se tem casa, amém. Se não tem casa, amém. Se moro numa casa boa, amém. Se moro no fundo da igreja, para mim tanto faz. Se tem o carro zero, se tem o carro usado, se ando de Fusca, para mim isso não é problema. Se não paguei a água, se vou pagar a água, querido, isso para mim não é problema. Isso para mim não é dor de cabeça. Mas tem gente que é tão mesquinho, quem não dorme, ai, como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? E como que e falaram mal de mim? E falaram, querido, quando eu estou preocupado com algo em relação a mim, não tenho essa liberdade de me preocupar e de ter eu mesmo problema. Os problemas que mais me deixam acordado e me fazem orar e jejuar são problemas num contexto de vida dos outros. É um contexto de vida eclesiástico, ministerial, coisas que fogem à minha estrutura, e eu digo, o que eu posso fazer? As pessoas, eu não sou dono das pessoas. Quando algo me tira do sério e às vezes me pego orando, é pelos outros. Não faço orações assim, Senhor, aquela casa, Pai, não, nunca me peguei, não quero. Ai de mim se eu me pegar orando por uma necessidade minha, ou clamando por um emprego, por uma vida melhor para mim. Olha a Maricotinha, Senhor, a Maricotinha precisa de uma vida melhor. Nunca me peguei orando assim. Não sei que mistério é esse, sabe por quê? Porque eu não sou mesquinho. Me doei, me entreguei. Eu vou lhe falar uma coisa. Para você ser um gestor de uma família e ter filho, você tem que morrer. A semente tem que morrer. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que se descentralizar. Você
há pessoas que desde criança nasceram mesquinhas, que não vivem isso, não vivem a excelência do que é essa multiplicação. E nesta noite o Senhor te diz: a vida de Deus quer se manifestar em você. Ai, apóstolo, de repente vai começar a vir uma onda de filho, de grávida aqui, que venha em nome do Senhor, que venha. Se alguém entender no Espírito, que venha. Minha esposa, ela engravidou do 4º filho, era a 3ª cesárea, e era a 4ª cesárea com esse filho que viria. E o que aconteceu? Ela engravidou, ela perdeu o neném, choramos muito porque eu queria esse 4º filho, também queria o 5º e queria o 6º, e o 7º, e por que não o 8º? Mas ela perdeu, saiu, desceu, não ficou, não permaneceu. Eu não briguei com Deus, porque Deus sabe de tudo. Eu falei: Deus, para que engravidou, Senhor? Para que, Senhor? Eu queria tanto o 4º filho, já que ela não pôde. Lógico que aí tivemos que orar e nos organizar, porque o médico falou: ela corre risco, corre risco. Meu pai, me lembra que me chamou de Natanael. Eu estive orando ao Senhor, e é bom que a Maria pare no 3º filho. Ah, mas o Senhor teve 16, né? O Senhor teve 16, né? Agora eu só tenho. Para no 3º aí, tá bom demais, tá bom. Queria ter pelo menos 4. Ganhar consolidado discipular, norte, sul, leste e oeste. E a Maria queria também. E quem sabe de repente aconteceu algo sobrenatural. Que idade tu tá? A tua mãe engravidou com 42 anos de você. Vou falar de novo. A mãe da Maria engravidou com 42 anos dessa princesa aí. Jesus amado. É difícil pregar esse tema aqui, mas eu preciso falar o que Deus quer falar. Ter filhos é um plano de Deus. Ter filhos é um plano de Deus. Não estou dizendo que o casamento é só para ter filhos e sexo só é para ter filhos, não. A intimidade sexual é para viver em bênção, em comunhão, em prazer e alegria, e também filhos. Agora, se não há estrutura, cuidado. Estou ensinando a igreja, cuidado. Tipos de preservativos ou tipos de anticoncepcionais que você vai usar. Cuidado, porque há certos DIUs que são abortivos. E esse corpo estranho pode causar sérios problemas para você, mamãe. Ah, podia ter feito um seminário para casar e para falar isso. Não, querido, eu estou mandando falar o que o Senhor está falando. Eu não conheço a vida íntima de muita gente aqui, mas cuidado com certo tipo de DIUs. Cuidado com a pílula, porque há pílulas, principalmente a do outro dia, que pode abortar. Ela pode se tornar abortiva. E você pode estar matando um ser que já foi formatado no ventre da mãe. E se ela não é abortiva, a pílula, se não é o caso de ser abortiva, você acompanhou, eu vou lhe falar. Você está tomando, fique sabendo, você está tomando veneno. Só isso. A mulher tem 10 vezes menos chance de ter infarto, porque a estrutura hormonal dela a capacita no seu próprio coração para ter saúde, como ela tem 7 vezes mais força para gerar um filho e para sentir dor. Homem é molenga, qualquer coisinha ele já está chorando. Agora, mulher é capaz de sentir 7 vezes mais dor do que o homem. Só que a mulher, pelo fato de ela tomar muita pílula, depois dos 50 ela vai começar a sentir a falta da sua estrutura hormonal para se prevenir contra um infarto, porque a pílula vai tirar essa virtude, vai acabar, vai detonar com a virtude de ela não ter infarto. É por isso que aumentou o número de infartos em mulheres, sendo que para cada mulher que infartava havia 30 homens que infartavam. Agora aumentou, agora não está se igualando, mas aumentou mais, porque há muita gente tomando química, isso faz mal. Preservativo, ore ao Senhor para que não venha lhe acarretar algum tipo de transtorno, problema. DIU, como falei, tabelinha, vai ter que ser ordeiro, enfim, tudo que se refere a o que você vai fazer, não pode fazê-lo de uma forma irresponsável, mas deve fazê-lo no temor e na graça do Senhor. No entanto, porém, todavia eu te digo, se você é jovem e você diz só um filho e acabou, eu te digo uma coisa: você precisa ser mais santo. O dia que você for mais santo, você vai encarar a realidade de um filho não como uma maldição, porque esse é o problema do casamento e o casal do contemporâneo, é que filho dá dor de cabeça, dá trabalho e dá problema.
E de fato os filhos, por essa profecia, estão se tornando na sociedade problema. Os filhos se tornarão dor de cabeça. Sabe o que está faltando hoje em dia? Pais que digam: eu vou ter um filho porque meu filho vai ser bênção. Eu vou gerar filho porque meus filhos vão se tornar líderes, porque meus filhos vão ser a igreja do futuro, porque meus filhos vão ser líderes de excelência, porque a sociedade precisa dos filhos que eu vou gerar. Nunca vi um filho com uma maldição. Eu vi meus filhos, começando com Jonas, muito pobre, muita dificuldade. Ele nasceu, e graças a Deus eu dizia: meu filho, era um cômodo desse tamanho que a gente morava, pingava na laje, era uma dificuldade que só. Mas estava lá o bercinho. Eu me lembro quando eu levantava o cobertor assim, brincava com ele, o Jonas fazia assim pequenininho, assim, pequenininho. Eu falava: oh meu filho, eu tirava ele, e chorão que só Jesus. Bronquite, porque era muito úmido aquele cantinho que nós morávamos no Tudibaçu, mas éramos felizes. E eu falava: filho, e eu chorava nas madrugadas inteiras. A Maria estava dormindo, já tinha cuidado dele durante o dia. Eu chegava cansado, mas eu ficava com o Jonas aí fazendo massagem na barriga, e eu falava: filho, você foi gerado para me dar alegria, você foi gerado para ser uma bênção para a sociedade, você foi gerado para ser um ministro de Deus. Eu profetizo glória. Você um dia vai ser um pai, você um dia vai ser avô, um dia você vai ser um líder, um gestor, um profeta, um pastor, um ungido, abençoado. Você é um homem de Deus. Eu não gerei filhos para o mundo, eu não gerei filhos para o mundo. Depois veio a Aline, nós saímos de lá e viemos para cá, para os fundos. Aqui embaixo nós morávamos, naquele quarto lá dos fundos nós morávamos. A Aline nasceu, a Aline nos fez sair de lá para cá, glória a Deus. E eu falava: tá vendo, estamos progredindo. A Aline nasceu, nós viemos para cá, estamos mais perto da igreja, bênção. E de fato eu falava, a Aline cabia na minha mão, gente, cabia na minha mão, ela sentada. Tenho fotos com ela sentada na minha mão. Imagina aquela bolinha de carne assim, sentada na minha mão. E agora a baterista tocando, arrebenta tudo, deixa todo mundo surdo, meu Jesus amado. Hein? Aquele cabelão lindo que eu fico alisando o cabelo dela e fico falando: Jesus, que bênção. Filhos que não dão dor de cabeça são gerados com amor. Aí depois veio a Nathalie, pronto, falei: acabou. Só glória, só unção e bênção. Foi a única bebê dos bebês, a única bebê que quando era bebê andou de avião. Ela nem lembrei mais porque foi que estava bebê quando andou de avião. E falou: você é louco, que nada, pensando que ia chorar no voo para Porto Seguro. Ela chegou e viajou, quando olhou para o avião fez assim, ó. Descemos do aeroporto, chegou em Porto Seguro, deixamos ela na cama. O que ela fez, lembra, Maria? Começou a se alegrar. Falei: essa menina vai trazer bênção e prosperidade. Lutas vão vir, problemas vão vir, mas sabe o que acontece? Os teus filhos são planificação do Senhor, são bênção do Senhor. Quem enche sua aljava tem flechas, são como flechas na mão do valente. Sabe o que é? O homem que tem flecha vai ter flecha. Sabe por quê? Porque Deus quer que você se prolongue. As mãos de Deus do Raim são as mãos de Deus que vão conectar a tenda de Deus, os segredos de Deus, a excelência de Deus, e as suas mãos vão se conectar a você. E se você ainda não é pai, ou por opção, porque talvez houve alguma dificuldade, você tem que entrar no mistério com Deus, numa intimidade com Deus, e falar: eu reivindico. Doutor Maurício, já com 45 anos de idade, um ano menos do que eu. A esposa foi constante e falou assim: olha, sua esposa não pode ter filhos. Por quê? Porque ela tem o útero atrofiado, e papai condenou, não dá, não tenta, não acabou. E ele saiu triste. Chegou a viagem de Jerusalém, ele muito triste, viajou com a esposa para Jerusalém. Foram para Jerusalém, triste. E estava lá Fábio Abud, já sabia que a esposa foi condenada, que não podia ter mais filho. E sabe o que aconteceu? Estava lá na caravana do Eneterranão e chegaram no Monte das Oliveiras. Eles abraçaram chorando. E o Fábio Abud falou assim: apóstolo, libera uma palavra de bênção lá para o casal que está triste lá. Doutor Maurício, vem aqui. Eneterranão olhou: o que está acontecendo? Não, aqui, minha esposa foi condenada e disse que não pode ter mais filho. Não pode ter filhos, não pode ter filho, não tinha tido nenhum filho. O médico decretou. E o que ele decretou? Ele decretou isso. E qual é a doença? O senhor é doutor? Não, realmente é difícil, é impossível, é impossível. O médico disse isso? Sim. E você acreditou? Ele disse que perguntou para ele: e você acreditou? Ele falou: responda. E você acreditou? Esse é o problema, que muita gente que acredita o negativo mais daquilo que Deus está falando.
Eu sou contra o aborto. Olha para mim, eu sou contra o aborto. Sabe por quê? Porque um ser que está se formatando tem a conexão das mãos de Deus para projetar vida. O segredo de Deus está aí. Por isso diz: ei, no ventre da minha mãe tu me teceste, tu me geraste a planos santos ali. E o doutor Maurício falou assim: e você acreditou? Eu falei: entendi. Eles saíram de lá e falaram: acabou, nós não acreditamos no que o médico falou, não acreditamos no que a ciência falou, e acreditamos no poder de Deus. Querido, para abreviar a história, teve gêmeos. Quem pode aplaudir ao Senhor? O problema é que você se conforma, se estrutura e diz: não dá, a vida está difícil. Tem gente que tem um paradigma e diz assim: não dá mais, filho, porque a vida está difícil. Se prepare, porque até quando você for velho, tua vida vai ser difícil, porque você vive profetizando isso. Quem entende o que eu estou falando? E alguém diz assim: não, é que eu prefiro, alguém já disse: é melhor você ter a Maria viva do que nascer uma criança aí e ela morrer, perder a vida. Mas quem diz que há só duas alternativas? Tem a chance dela engravidar, e alguém me fala: talvez pode morrer, é risco de vida, mas eu tenho a vida comigo. Jesus está comigo, a bênção de Deus está comigo. Olhe bem, minha cunhada engravidou do meu irmão, pastor Eliezer. Fizeram o exame e falaram: a criança está deformada. Repito, eu sou contra o aborto. Quem mata crianças no ventre é assassino, e um dia vai dar contas a Deus daquilo que fez, porque interrompeu a vida. A tenda de Deus estendeu suas mãos e se conectou ao útero, e houve fecundação, e houve luz, houve ligação. E o que aconteceu? A criança tomou, a mãe tomou veneno, o abortou, interrompeu, sugou, destruiu essa vida, e o plano de Deus ficou frustrado. E a palavra do Senhor diz que os teus planos não podem ser frustrados. Aborto é a desculpa de muita mãe que diz que a mãe corre risco de vida. Calma lá, existe ou não existe um Deus que cura? Existe ou não existe um Deus que cura? Existe ou não existe um Deus de milagre? Por que não vivenciamos essa alternativa melhor? Por que vivenciar o que a medicina disse? Por que vivenciar o que o médico disse? Por que vivenciar o que todos dizem? Por que vivenciar aquilo que a cultura diz? E a falta de fé desse mundo tenebroso que perece? Hein? Minha cunhada engravidou e o médico falou assim: ele tem uma doença grave. Nem lembro a síndrome que era da doença. A criança estava deformada, iria nascer deformada. Hidrocefalia. O que acontece? Ele falou assim: olha, conforme ele crescer, você vai correr risco. Você vai correr risco. E a mãe, conforme avançar a gravidez, a mãe vai sofrer risco de vida. Olha só que assustador. A criança já está perdida, ela vai morrer. Então até no parto morra. Eu me lembro quando meu irmão me contou. Segundo, é um zelador no prédio. Nós trabalhamos de pedreiro naquele prédio, na rua Xixová 480. Conforme for crescendo, vai comprometer a saúde da mãe. A mãe é capaz de morrer na hora do parto. Então é melhor tirar essa criança agora. Vamos tirar essa criança agora. E começou. Aí da família, as carnais da família sempre falando: vai, não tem problema. Aí vem aquelas histórias: é um acúmulo de célula, é um apanhado de coisinha orgânica que não tem formato nenhum. Tirar, acabou. Não. A minha Bíblia diz que de uma forma terrível foi formado, e no ventre da minha mãe já havia plano de santidade e de bênção, e todos os dias da minha vida já foram planificados. Eu sei que ninguém vai dar glória a Deus com essa pregação, porque estou falando coisas seríssimas. Mas isso é uma realidade dentro da igreja. Tira, acabou, vai abortar, suga isso aí. Agora tem uma máquina que sugou, já era. Esse se aspira como um pó e acabou e terminou. As perguntas que eu faço para alguém, porque muita gente diz assim: não é vida, quando nasce começa a vida. Não. A vida começa já na gestação. Segunda coisa,
Alguém diz assim: não, a mãe é dona do seu corpo e ela faz o que quer com ela. Esse é o direito que se prega hoje. Mas eu te digo uma coisa. E dizem porque prolongamento, o feto é prolongamento. O feto não é prolongamento, ele tem vida própria. Ele tem vida própria. Tem vida exclusiva e única. Inclusive já há cenas aí de filmagem onde o feto se defende quando está sendo cortado e picotado. Ele se defende para não ser, porque ele tem autodefesa já inserida no seu cérebro. O cérebro já grava tudo. A vida intrauterina é gravada na subconsciência. E muita gente não sabe disso. Não é prolongamento, sabe por quê? Porque não é a mãe. Se fosse a mãe decidia na hora que vai nascer. Mas não é a mãe que decide, é o feto que decide na hora que ele quer descer. Na hora que ele quer dar cambalhota, ele dá cambalhota. Na hora que ele quer jogar futebol, ele joga futebol. E na hora que ele diz: eu vou romper hoje a bolsa, ele rompe. Porque ele tem vida própria. É Deus com ele e ele com Deus. Não é? Tem mais aqui falando: não esperava, porque o feto decide na hora que ele quiser nascer e acabou. Porque ele é um indivíduo, não é prolongamento. Agora, quem matar a criança, como diz o Silas Malafaia, diz assim: deixa a criança nascer e pega um porrete e acaba com ele, mais fácil. Por quê? Porque no oculto e nas trevas tudo fica mais fácil. Aquilo que olho não vê, coração não sente, é fácil matar uma criança. Eu estava na Suíça e uma moça, depois do encontro, eu fiz o aborto sendo cristã, porque me fizeram uma lavagem cerebral de que era uma formatação de coisa orgânica que não tinha forma alguma. E eu fui lá sendo cristã, engravidei de uma fornicação e foi tirado o feto. E aqui é de graça isso, e é tecnologia de primeiro mundo. E alguém diz assim: mas os abortos estão acontecendo aí por aí fora, é melhor legalizar, porque normalmente são as pobres que estão morrendo. Querido, se a gente for legalizar o que é ilícito, estamos perdidos. Então vamos ter que legalizar a maconha, vamos ter que legalizar a cocaína, vamos ter que legalizar a bandidagem, vamos ter que legalizar. Agora daqui a pouco, bandido tem que ter RG de bandido. É bandido profissional, agora está legalizado, roubar, matar. Não, eu tenho carteirinha. Dá licença, essa esquina é minha. Eu tenho um alvará aqui para funcionar, aqui para assaltar nessa esquina. Outro lá, não, a tua esquina é lá, cidadão, o teu alvará. E você tem licença do meio ambiente para as balas? Tenho silenciador. Já pensou se começar a legalizar o que é ilegal? Estou sendo irônico, mas é a verdade. Muita gente diz: é melhor legalizar. Se nós começarmos a legalizar o que faz mal para o homem, nós vamos nos automatar, nós vamos nos autoeliminar. A sociedade está perdida. É por isso que há limites da palavra que dizem: isso não é da minha lei, isso não é da minha moral. E diz: ai daquele que tocar o inocente, porque seria melhor amarrar uma pedra de mó. Você sabe que uma pedra de mó, aquela que moe milho ou trigo, e amarrar essa pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar, antes que tocar no inocente, alguém que não se pode defender. Qual é a solução para o aborto? É parar de fazer coisa errada, é parar de fornicar, é parar de leviandade, é trazer esses jovens e trazê-los aos pés de Cristo, é ir até esses lares onde há moças que estão engravidando ilicitamente e abraçá-las, gerar essas crianças em nome do Senhor. E alguém me diz: e se for aborto, e se for estupro, o que fazer, queridos? Desde quando uma vida inocente tem que pagar por um malfeitor? É lógico que é compreensível. Porém, eu te digo uma coisa: isso aí é um livre-arbítrio, e é Deus que tem que guiar. Mas eu te digo uma coisa: acima da inocência da mãe, que não tem culpa, talvez existe alguém muito mais inocente, um bebê que não tem culpa de nada. E talvez há muitos casais talvez aguardando para adotar um bebê. Porque eu vou te falar uma coisa: ninguém numa família estruturada em bênção é estuprado. Mas você não conhece a minha história. Não, você foi estuprado como vítima. Talvez, se alguém foi estuprado como vítima, aconteceu uma desestrutura na família. Toda moça ou alguém que foi estuprado foi porque havia desordem na sua família. Duvido que um pai e uma mãe ordeira em unidade, em bênção de Deus, na palavra de Deus, sofra com estupro de uma filha. Duvido. Quem entende o que eu estou falando? Se alguém foi vítima, sim, concordo, foi vítima de um estupro, mas é porque já vem uma escala de valores errada do pai
e da mãe é uma mãe relapsa que permite que uma filha seja estuprada, um filho ser estuprado. É um pai e uma mãe relapsa. Duvido que isso aconteça no lar santo de alguém que teme ao Senhor, de alguém que tem responsabilidade por um filho. E em nome do Senhor eu profetizo que o teu lar será guardado e abençoado por Deus. Mas você tem que ser um legionário de Deus, você tem que ser um arauto de Deus, você tem que ter um vigia no muro, e está guardando a tua casa em intimidade em nome do Senhor. Alguém está entendendo esta palavra, gente? Tem que haver alguém zelando. Eu tenho menino e menina, e eu não dou uma liberdade para o menino porque é menino. Não. As mesmas regras que eu tenho para a menina, eu tenho para o menino. Que tem gente que proíbe as meninas, mas deixa o bode solto. Não. As mesmas leis e regras que eu tenho para a minha menina são as mesmas que eu tenho para o meu menino. Porque é fácil o meu menino andar e beliscando por aqui e talvez aprontando com a filha dos outros. Só que na minha não quero que ninguém chegue perto, é covardia. Não, como não quero que ninguém toque na minha filha indevidamente, eu também não quero que meu filho toque em alguém indevidamente. Sim, porque eu sou pai. E eu já ouvi pastores falando: segura as cabritas que meu bode está solto. Eu já vi pastor falando isso. E já ouvi um pastor falando: prefiro meu filho ser conhecido como o garanhão do que ser conhecido como gay. Falei: eu prefiro ter um filho santo, eu prefiro ter um filho longe do pecado. Um apóstolo, agora posso falar abertamente, um apóstolo me disse aqui nesse lugar, não vou falar o nome dele, mas é do Rio de Janeiro, e nem está mais na visão. Inclusive nos ensina muita coisa aqui na visão, a igreja dele pelo menos. Um apóstolo me disse que ele pegou o filho, porque o filho andava namorando meninas aí da visão, pra lá e pra cá. E um dia eu chamo ele: vem cá, o cidadão. Falou, o filho tinha 20 anos. Falou, esse negócio aí, se referindo ao órgão sexual dele, esse negócio aí faz filho, hein? Toma cuidado, que eu não vou ficar cuidando de filho de teu, não. E eu não tenho idade para ser avô. Falei: esse é conselho que se dá para um filho? Se meu filho anda beliscando por aqui, eu vou pegar: olha aqui, cidadão, senta aqui. Olha aqui, olha para minha cara. Onde tu aprendeu a ser safado? Onde tu aprendeu? Foi comigo? Não. Então olha para minha cara. Se eu souber novamente que tu está aprontando, eu vou te trucidar. Eu vou te dar uma cintada que tu não vai esquecer nunca mais na tua vida. Entendeu? Eu sou teu pai para te corrigir. E vou te falar uma coisa: sabe o que está te faltando? Se for o caso, né? Sabe o que está te faltando? Está te faltando se converter. Que não é questão de ter neto, ter filho, engravidar alguém. A questão é fornicação é pecado e leva para o inferno. Fornicação é pecado e leva para o inferno. Entenda isso em nome do Senhor. Mas graças a Deus não vou precisar fazer isso nunca. Não. Raim. Que complicado, né? É algo tão lindo. A tenda de Deus, a privacidade de Deus, o segredo de Deus. Ele estende as mãos para o útero para trazer vida e planos de bênção. O homem estragou tudo. Eu creio no nome do Senhor que Deus está aqui nesse lugar. Para terminar, Romanos 8:28, porque tudo isso que eu falei são teorias. Escute bem. Sim. Para abreviar a história da minha cunhada, estava pronto já para eliminar, e eu falei: não escuta a versão do diabo, escuta a versão de Deus. Para beber a história, hoje essa criança que ia ser abortada chama-se Samuel. Tem quantos anos de vida? 18 anos de vida. Sadio, abençoado. Quem sabe quem é Reinhard Bonnke? Para quem não sabe, é um dos maiores evangelistas contemporâneos na África.
E ele da década de 2000 a 2010 ganhou 100 milhões de africanos para Jesus. Eu tenho o livro Fogo, Evangelismo por Fogo. Quem conhece esse livro sabe do que eu estou falando. 100 milhões, não são 10 milhões, 100 milhões, tanto na Libéria, tanto como na Argélia, tanto na Angola, Moçambique, todos esses países. Escute bem, esse homem foi caracterizado por milagres e maravilhas. Ele disse: Deus levanta um sucessor. E sabe que Deus mostrou um jovem chamado Daniel Kolenda. E hoje Daniel Kolenda prega. Depois vocês investigam quem é Daniel Kolenda. É um loirinho esse aqui, tem uma simpatia, mas tem o dom de cura. Começa a orar e os paralíticos levantam. E Deus revelou isso. Só que eu escutei ao vivo, Daniel Kolenda lá em Manaus. Ele estava pregando, ele disse: vocês veem um pregador hoje, me passaram o bastão, sabe de quem? De Reinhard. Não é Reinhard em inglês, Reinhard em alemão, Reinhard Bonnke. Eu assumi esse bastão. Ele falou em inglês, o tradutor traduzia. Coisa difícil hoje pregar e dar sucessão a um homem que durante décadas e décadas e décadas na África ressuscitou mortos, não sei quantos mortos, mais de 50 mortos ressuscitaram no ministério de Reinhard. Paralítico, então, bom que 100 milhões de africanos aceitaram a Jesus. Agora eu recebo isso, mas eu vou lhe falar uma coisa: eu não era para estar aqui. Sabe por quê? Porque meu bisavô era um crente temente ao Senhor, de uma fazenda no interior dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Perdeu o seu bebê, tão lindo, tão querido. Imagina aquele bebê santo, lindo. De repente adoeceu na roça e o bebê morreu. E ele abraçou a criança, a esposa chorou, os parentes choraram, a mãe veio chorar. Ele abraçou a criança, entrou no quarto, se trancou no quarto no sítio e disse: a criança não está morta. Todo mundo disse: garoto vai começar a dar problema, esse homem vai começar a ficar transtornado. E se trancou no quarto e todo mundo disse: vamos preparar o enterro. Ele disse: ele não está morto. Ele ficou gritando: ele não está morto, mas estava morto. Não, ele não está morto, ele não está morto, ele não está morto. E deitou ele na cama e ele falou: não saiu do quarto. E batiam na porta, 2 horas da tarde. Abre a porta, vamos enterrar a criança. Não, ela não está morta. E começou a orar, a chorar, a falar com Deus. 4 horas da tarde, abre a porta, essa criança vai começar a se decompor. Abre a porta, vamos enterrá-la. Não, e não respondia. E ele falava: não vou abrir a porta, não vou abrir a porta. Não vou... Eu pisava dele: não vou abrir a porta, não vou abrir a... Era jovem. Daqui a pouco mandaram chamar o pai e a mãe para vir para o enterro e entregar a criança. Imagina a cena: um bebê morto e o pai gritando, falando com Deus dentro do quarto e chorando e pedindo para que não se enterrasse a criança. Começou a ver os parentes: morreu a criança, venham. Começou todo mundo a dar aquele apoio moral, a cantar, a preparar comida, enterro do interior. A criança está morta. Daqui a pouco chama o pastor: abre a porta, grita: essa criança morreu, entrega ela por favor. Não. Daqui a pouco ficou um clima tenso e todo mundo se ajoelhou já para orar e clamar. E ele lá dentro, suado, em jejum, gritando: a criança não está morta, a criança não está morta. Tu és a vida, 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 tu és a vida. E de repente, quando estava já caindo o sol e ficou de noite, no final da tarde, no crepúsculo, se escuta no quarto: ele abre a porta e diz: eu falei que não estava morta. Ele disse: essa criança é meu avô. O bisavô era o pai, a criança é meu avô. E meu avô gerou 12 filhos. E os 12 filhos foram pastores. Os 12 filhos foram pastores. E um desses pastores é meu pai. Quem dá glória a Deus por isso? E hoje eu sou o bisneto desse homem que acreditou. E eu sou um dos pastores, dos 12 pastores que meu pai gerou. É um dos pastores que esse meu avô gerou, cujo bisavô lutou pela vida dele. E eu estou aqui, o bisneto, pregando com o bastão na mão, levando a palavra para vocês.
Sabe o que está faltando hoje em dia? Para a igreja seca. A igreja seca, os crentes secos, está faltando fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há um filho que te traz transtorno, continua cultuando isso, você vai ter uma vida de transtorno. Você está me amaldiçoando, pastor? Não, eu estou te decretando algo que você está decretando. Que filho dá transtorno, que filho dá trabalho, que mais um filho você vai se afundar. Se você ouvir assim, nem tenha filhos. Agora, se você crê que um filho vai te libertar, que um filho vai trazer portas abertas, que são flechas de bênção, a bênção do Senhor vai vir. E as mãos do Eterno vão se conectar. Romanos, para terminar, como falei, preciso ler Romanos. Todo mundo diz que as coisas cooperam para bem. Parece que minha família está toda desorganizada, você diz. Os filhos me dão um transtorno, a minha vida está uma bagunça. Por que diz que as coisas, tudo coopera para o bem? Parece que para mim está tudo cooperando para o mal. Meu filho está rebelde, minha família está desestruturada, já vim de outro casamento, já me divorciei, é bagunça, até agora só... Mas aqui diz, todas as coisas cooperam para o bem. Mas de quem? Primeiro, daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está vivendo o propósito de Deus? Agora ninguém fala amém. Sabe por quê? Porque é difícil ter alguém que diga, eu estou vivendo o propósito de Deus, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Porquanto os que de antemão conheceu, Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te predestinou. Antes que você nascesse, Ele já tinha um destino para você. O Senhor te diz, eu tenho um destino de bênção para você. Mas para isso você tem que viver o meu propósito. Se você não viver o meu propósito, eu não vou te abençoar. E você não vai cumprir o destino que eu tracei para você. Você está se desviando de alguma área do destino de Deus. Para serem conforme a imagem do seu filho. Você está se parecendo ao filho? Você conserva a imagem do filho? Sabe quando o homem começa a perder a imagem do filho? Olha para mim. Quando há mentira, quando há engano, quando há murmuração, quando há fornicação, quando há adultério. Olhem para mim. Olhem para mim. Vocês estão olhando para o homem que foi liberto de olhar para uma moça na rua e desejar alguma coisa com ela. Que isso acontece com qualquer homem. Aprendi numa disciplina a não olhar para uma mulher cobiçada. Não. Que isso é um curso natural do homem, mas consegui atacar. Olhe para mim. Digo isso diante do meu Deus. Eu posso falar que homem pode viver sem pornografia. Pode. Olhe para mim. Homem que é homem de Deus, ele consegue viver sem se masturbar. Olhe para mim. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Homem que é homem de Deus é capaz de estar no computador, no seu celular, e não ver nudez de mulher que não lhe pertence. Olhe para mim. Eu te digo diante de um Deus que me sonda e me vê. É possível estar em frente à televisão e desligar quando entra a promiscuidade e o adultério. Você está olhando para um homem que digo diante do Deus Altíssimo, Elohim, que é possível viver sem promiscuidade e viver em santidade. E digo isso para mulheres também. E digo isso como profeta do Senhor. É possível. É possível. Vou falar de novo, é possível. Imagem de seu filho. Há pessoas que estão perdendo a imagem do filho. Seus atos, a pessoa lhe diz assim, esse daí não é filho de Deus, muito menos tem a imagem do filho. A fim de que será primogênito de muitos irmãos, perdeu o contexto de família. E aos que predestinou, a esses chamou. Primeira coisa que eu tenho além de tudo isso é certeza do meu chamado. Queridos, pode me faltar tudo. Posso ter certeza que talvez muitos aqui talvez nem estão comigo, mas vou lhe falar uma coisa. Eu tenho um chamado, algo que me mantém de pé. Não
lançar um abraço neles, e o que me mantém de pé é a certeza de um chamado. Ele me chamou. Segundo, e aos que chamou, a esse também justificou. Segunda coisa que eu tenho um Deus que me justifica. Eu tenho um Deus que me justifica. Terceiro, e aos que justificou, a esse também vai glorificar. Eu tenho certeza de uma terceira coisa: um dia eu vou ser glorificado. Um dia eu vou desaparecer dessa terra. Eu não vou ficar, meu corpo vai ser glorificado. Se eu não tiver certeza disso, não vale a pena vir nos domingos para a igreja. Não vale a pena. Não vale a pena. Curve sua cabeça. Apague as luzes, por favor.